Primeiro, a gente queria agradecer a todos aqui pela participação, Filipe, Cláudio, Lucas, Guilherme, Esteves e demais aqui participantes de hoje. Acho que a nossa ideia, né, pontual, é fazer aí 2 dias de eventos para a gente discutir e apresentar aí esses artigos de pesquisadores da área muito interessantes. Acho que a ideia nossa, de fato, é fazer uma discussão entre todos aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas. E a gente vai começar com o Filipe, né, Filipe, falando aí um pouco sobre o seu paper aí em regulação de mercados digitais. Acho que vai ser bem interessante discutir. O Pontual depois vai fazer comentários. Infelizmente, a Camila hoje não pôde participar na mesa de discussão, mas o Pontual vai fazer os comentários sobre o seu paper. E, na sequência, a gente vai ter o Guilherme, falando aí um pouco aí sobre avaliação de políticas de impacto voltados aí para a defesa da concorrência. Então, acho que a gente pode iniciar nessa primeira painel nosso aqui do dia, nessa primeira parte com o Filipe, e, na sequência, a gente passa para o Guilherme na segunda continuidade desse primeiro painel da manhã aqui, né? A gente inicia às 9, mais ou menos até umas 10h20. Tá. É o tempo de apresentação, Fabiano, só para você... A gente pode pensar em uns 20 minutos de apresentação, né? Sequencial aí a uns 5, 8 minutos de comentários. A gente vai ter um tempo aí para comentários dos demais. E esse primeiro painel a gente tem das 9 às 10, 10h20, para que a gente faça um intervalinho rápido aí de 5 minutos para passar para o segundo painel. Então, acho que a gente pode pensar aí em uns 20 minutos de apresentação para cada, seguido aí de comentários. Combinado? Filipe, acho que sem maiores demoras aqui, a gente agradece novamente aí a sua participação e a gente vai te ouvir aí sobre os estudos da área aí de regulação de mercados digitais. Imagina, pelo contrário, obrigado eu. É um prazer realmente estar aqui falando com vocês e apresentando, compartilhando com o Guilherme, com o Eduardo, gente que eu admiro tanto, com o Luiz também, Cláudio, prazer, de fato, estar aqui. Eu tenho deixa eu preparar meus slides, que eu tenho uma apresentação aqui para fazer, que facilita de seguir. Esse artigo é um artigo junto com o Caio Mário, que eu acho que não sei se já está na audiência, não, e de novo, super obrigado pela oportunidade. Como o artigo está em inglês, eu não sabia certeza se quem está na audiência, não, então os slides estão em inglês, mas claramente eu vou falar em português. E eu já falei que acabei de mudar para o meu apartamento novo, então vocês estão com esse ângulo de baixo aqui, porque eu nem achei minha webcam, está em alguma caixa, alguma mala que está perdida lá, mas estou por aqui. Então, esse artigo ele foi desenvolvido num contexto em que a gente sabe que o desenho de remédios para mercados digitais é um super desafio, né? Então, voltando um pouco no tempo, talvez, quando a União Europeia obrigou a Microsoft a fazer o Windows XPN, né, foi uma das condenações, o Windows XPN, que não tinha o Windows Media Player conectado, né, instalado juntamente com o Windows, vendeu literalmente 0,005% das cópias do Windows normal, ou seja, foi um remédio absolutamente inútil. O Internet Explorer também, aquela janela do browser, a janela desapareceu durante 14 meses aqui na Europa, e ninguém descobriu só 14 meses depois, ou seja, ninguém nem percebeu que o remédio tinha desaparecido. O Go Shopping, a gente está na 3ª adaptação do remédio, ninguém sabe se o remédio funcionou ou não. Então, um pouco nesse contexto, esse artigo tem basicamente 3 principais objetivos. O primeiro é entender se, como e onde a interação entre remédios antitruste e remédios regulatórios vai crescer em mercados digitais. Isso é um pouco a função da seção 1, que mapeia intervenções passadas e meio que tendências de enforcement futuros em mercados digitais. A seção 2 do artigo tenta criar um framework para a gente pensar um pouco melhor como é que você separa remédios antitruste e remédios regulatórios e como é que você faz essa dinâmica, né, esse interplay. E a seção 3 é um pouco aplicar esse framework na prática e pensar um pouco o que isso significaria na prática para o desenho de políticas públicas para mercados digitais. Então, começando pensando um pouco com base mais na teoria, uma visão um pouco mais estilizada de como é que a gente pode separar antitruste contra a regulação, né? Acho que a gente está um pouco acostumado em pensar talvez a sala de aula que antitruste é ex post, regulação é ex ante, mas o que exatamente isso significa?
Então, o que eu acho que dá para pensar é que, na verdade, por ser um sistema exposed, na verdade, o que o antitrust é um sistema baseado em culpabilidade, né? Um sistema baseado em que alguém faz alguma coisa de errado, alguma conduta ilegal, e isso permite a imposição de um remédio ou algo do gênero. Enquanto o sistema ex ante é um sistema em que você não exige culpabilidade, você não exige uma condenação para que haja intervenção governamental. Um pouco por parte desse requisito de culpabilidade, o que você vê é que o antitrust, muitas vezes, a imposição de remédios está relacionado a um procedimento acusatório, né, um procedimento adversarial, em que você indicia uma empresa por ter feito alguma coisa de errado, ela se defende, tem um julgamento, enquanto remédios regulatórios, isso é um pouco feito de forma que, como você impõe pela lei, você pode impor a quase todas as empresas em um determinado mercado, ou pelo menos todas as empresas com uma mesma posição de mercado, tem esse poder de mercado significativo em telecom, algo do gênero. O escopo de remédios antitrust normalmente o objetivo é restaurar o bem-estar nos níveis que eles estariam caso houvesse competição de fato, enquanto o escopo normalmente de remédios regulatórios a gente pode pensar como sendo muito mais amplo, pode ir muito além da competição, você pode promover democracia, aumentar a diversidade, justiça social, o que você quiser fazer, você acha que seja importante. E um pouco por conta desse processo adversarial envolvido, mudanças normalmente também requer algum acordo, algum processo adversarial de mudanças, enquanto que mudanças regulatórias podem ser feitas muitas vezes sem ter uma análise específica de qual é o impacto em determinada companhia, ou determinada empresa, determinado grupo de empresas, embora isso possa variar claramente em algumas situações, você tem análise de impacto regulatório, coisa do gênero, que modifica um pouco essa distinção. Mas acho que essa é uma distinção estilizada para pensar um pouco essa interação entre antitrust e regulação. Então, nesse contexto, o que o artigo faz no começo, e o artigo está disponível já no SSON, para quem quiser baixar e ver, está disponível, primeiro é tentar entender, a gente fala muito sobre essa interação entre antitrust e regulação, está crescendo, a criação de novos reguladores. O que a primeira parte do artigo faz, ela tenta mapear e mostrar que, na verdade, a gente já tem há muito tempo interação entre remédios antitrust e remédios regulatórios em diferentes áreas, em diferentes setores e de diferentes formas. Então, um exemplo bom, talvez, seja pensar nas cláusulas de paridade de preço, né, Most Favored Nation Clauses, que dão um bom exemplo. Então, na Alemanha, você teve intervenções da autoridade antitrust alemã que baniu tanto cláusulas amplas quanto cláusulas estreitas. Então, que uma empresa como Booking.com não podia intervir nos preços cobrados nem pelo hotel, no próprio site do hotel, nem em sites concorrentes, como, não sei, Decolar ou Expedia, algo do gênero. Na França, a autoridade antitrust só bloqueou as cláusulas estreitas, ou seja, a Booking.com não podia impactar os sites concorrentes, mas podia impactar os sites dos hotéis diretamente. Nos Estados Unidos teve um caso grande, o caso da Amex, em que você tentou banir as MFNs para o mercado de cartão de crédito em relação à Amex em particular, mas esse caso foi a Suprema Corte barrou a intervenção antitrust. Mas essas são intervenções antitrust que foram complementadas por outras formas de intervenções regulatórias. Então, na França, na Itália e na Suécia, depois da intervenção da autoridade antitrust, o governo passou uma lei, no caso da França foi a Lei Macron, que ficou conhecida, que baniu as MFN no setor hoteleiro de um modo geral. Também na União Europeia você tem a regulação 215.751, que trata de interchange fees para cartões de crédito, e que também impede MFNs, igual a que a Amex tem nos Estados Unidos para toda a União Europeia, em termos de mercado de cartões de crédito. Então, o que essa primeira sessão faz, na verdade, é fazer uma grande revisão de várias intervenções no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, e meio agrupa ela em 7 grandes tipos de condutas e mostrar como, para diferentes tipos de condutas, teve diferentes formas de interação entre o antitrust e a regulação. Isso se deu ao longo do tempo, então não é uma coisa tão nova, mas o que vem como, acho que uma das principais mensagens que sai de lá é que, embora você tenha essa interação há muito tempo, as autoridades não desenvolveram ainda um framework claro de quando você escolhe um, quando você escolhe outro, como é que isso vai se dar, algo do gênero. Então é uma coisa meio ad hoc, assim, alguém faz intervenção de trust, o Macron não gosta, passa uma lei porque ele gosta dos hotéis e fica uma coisa meio ad hoc, você vê isso em outros setores também. O que é interessante sobre mercados digitais em particular aqui? Isso não é muito surpreendente no sentido de que essa interação entre políticas públicas é sempre complexa, ela se dá em diferentes estágios de tecnologia, diferentes governos, ao longo do tempo. É muito difícil você criar, meio do nada, uma política coesa. O que é um pouco interessante dos mercados antitrust, dos mercados digitais, é que ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, né, que está crescendo, você teve dezenas de relatórios específicos que foram emitidos por autoridades ao redor do mundo,
cujo principal objetivo era exatamente parar para pensar em competição em mercados digitais. Então, essa sessão é um pouco baseada num artigo que eu escrevi com a Patrícia, que o Guilherme conhece tão bem, lá do CAD, que era do DE, agora está na ESG, que um pouco que revê esses relatórios e tenta entender como é que eles estão pensando a evolução da política pública para o futuro, né? E o que acho que sai dessa revisão dos relatórios com esse foco específico de quando você impõe um remédio ou outro, é que tem um grande acordo de que a gente tem que fazer mais para promover a competição em mercados digitais. Isso tem quase um acordo também de que isso vai exigir uma maior interação dinâmica entre os remédios regulatórios e remédios antitrust, e a gente tem visto isso se expandindo ao redor do mundo. Mas o foco principal dos relatórios, talvez até pelo momento em que eles estavam, ainda era muito em como identificar condutas lesivas, né? Como identificar problemas. Eles realmente não desenvolvem um framework que ajude as autoridades a pensar como é que elas decidem entre diferentes instrumentos aplicáveis a uma mesma conduta. Então, como é que você escolhe se você impede tanto MFNs amplas quanto estreitas, ou só amplas, só estreitas, e também no mundo em que você tem múltiplos reguladores, como é que você decide qual autoridade vai tomar essa decisão, né? Que é quase tão importante do que saber qual remédio aplicar, entender se tem 3 autoridades com competências complementares, como o CAD, a Anatel e a Agência Nacional de Proteção de Dados, os 3 podem intervir no mesmo mercado, quem vai ficar responsável por tomar essa decisão? Então, essas são o desafio que a segunda parte, que é a coração do artigo, tenta endereçar, e 2 grandes questões. Uma, então, a substantiva, é como é que a gente decide entre diferentes remédios, e uma segunda, que é a institucional, que é quem decide, dados os remédios disponíveis, quem faz essa determinação. Então, começando na primeira pergunta, então, uma proposta de como é que a gente pensa, decide entre diferentes remédios disponíveis para uma mesma conduta. O que a gente defende aqui tem um nome chique, mas é simples, que é o que a gente chama de Compounded Error Cost Framework. Então, é um framework de custo do erro composto. A gente está muito acostumado a pensar, eu acho, em antitrust, desde o artigo do Easterbrook, na década de 80, sobre os limites do antitrust, falando que, olha, você tem erro tipo 1 de over-enforcement, erro tipo 2 de under-enforcement, e você tem que tentar minimizar esses erros, é uma coisa que a gente aplica em direito há algum tempo já, em direito à economia. O que a gente defende aqui é que quando as autoridades elas estão assumindo maior risco de over-enforcement, quando elas decidem intervir, ou seja, imagina que é uma conduta nova, você está impondo uma medida cautelar, é um mercado que você sabe pouco, você não estudou muito, então tem maior chance que a sua intervenção seja mais arriscada, que você não tem tanta certeza sobre o impacto da conduta sobre o bem-estar, mas você assume com certeza que ela é lesiva e você tem provas mínimas de que há alguma violação ou algo do gênero. Nesse caso, ela tem que combinar esse maior risco de over-enforcement na decisão de intervir com o menor risco de over-enforcement na imposição do remédio. Então, ela começa com um remédio mais fraco, talvez ela só impeça a celebração de MFNs amplas, por exemplo, e não estritas, e depois ela pode adaptar no segundo momento, quando ela tem mais informação sobre o impacto desse remédio no mercado, ela adapta e modifica, e pode deixar o remédio mais interventivo, menos interventivo. E o oposto também é verdade, ou seja, quando ela tem muita certeza, tem baixo risco de over-enforcement na imposição do remédio, na decisão de intervir no mercado, ela analisou 5 anos de investigação sobre o mercado de busca, analisou tudo, tem 3 pareceres do DE falando que isso é bom ou que isso é ruim. Então, você pode começar com um remédio muito mais forte, para você trazer o bem-estar para os níveis ideais mais rapidamente, e se por acaso você tiver errado a mão, a autoridade tiver errado a mão, ela pode adaptar no segundo momento e enfraquecer um pouco o remédio. E qual que a gente pensa que é a vantagem de pensar nesse sistema? O primeiro é que pensar o error cost, né, esse custo do erro, sobre achar que existe ou não uma violação, é um processo muito mais binário, se você tem que intervir ou não, que te dá muito menos amplitude para adaptar ao longo de um contínuo de possibilidades e de riscos, do que no remédio, que como você tem muitas opções, você pode diminuir, de fato, melhor, né, minimizar os riscos de erro, adaptando nesse segundo momento. Então, você sai desse processo binário para um processo mais dinâmico. E o segundo também é entender e talvez ajudar a demonstrar que a gente tem que começar a pensar no processo de posição de remédios como algo muito mais iterativo. É uma coisa que não é que você tem 200 páginas de decisão mostrando que houve uma violação e as últimas 5 páginas é um remédio do tipo, você tem que parar de fazer isso, algo do gênero, mas entender que em mercados complexos, em que as assimetrias informacionais são muito grandes, você tem que pensar, você tem que instalar, né, criar
procedimentos que te permitam adaptar isso ao longo do tempo e variar ao longo do tempo é uma coisa muito mais dinâmica e isso é um ganho. E o que isso quer dizer na prática, né? Então, é fácil falar de over or under enforcement de uma forma genérica. A ideia é que se você pensar num contínuo de remédios possíveis, que começa com uma intervenção aqui no lado esquerdo, que é um narrow... desculpa, deixa eu ver. Intervenção aqui no lado esquerdo, que é um narrow liability. Então, é uma intervenção baseada em culpabilidade, depois de um processo em que ou você decidiu que é uma violação, o remédio é específico a empresas específicas, então você está banindo um contrato de exclusividade. A sua chance de ter um over-enforcement é muito menor do que se você tiver um remédio, alguma coisa como o Google Shopping, um remédio de neutralidade amplo, mas ainda baseado numa investigação que encontra uma violação, que decide que houve uma violação. E isso vai mudando conforme você muda para um remédio meio significant market power em telecom, uma coisa que é aplicada assimetricamente para algumas poucas empresas, mas sem que haja uma determinação de que essas empresas violaram uma lei específica, você impõe isso de forma legal, até o setor mais amplo, que é uma coisa meio portabilidade de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, o GDPR, em que você impõe para todas as empresas do mercado, não importa a situação, em qualquer grande, pequena, você impõe isso via lei, qualquer análise de culpabilidade. Então, a ideia é que, nesse contínuo, você tem o menor risco de over-enforcement num remédio específico depois de uma investigação, e o maior risco de over-enforcement num remédio amplo depois de que não tem investigação nenhuma, que foi imposto via lei. E a ideia aqui não é falar que as autoridades têm sempre que começar no canto esquerdo e que isso é a melhor coisa a ser feita. Não, a ideia aqui, o que é falar é que, dentro desse contínuo, elas têm que analisar o grau de certeza que elas têm do problema e aí decidir intervir. Então, imagina um caso como o Google Shopping, por exemplo, que é um caso que teve na Europa, que a gente pode entender um pouco a União Europeia começando com um caso de intervenção com base na condenação antitruste, o remédio falhou, e ela agora migrando para um processo mais amplo, em que você não tem uma análise específica, em que você pode pôr remédios mais amplos e a mudança regulatória. E no mesmo sentido, se você acha que é um problema, por exemplo, que não pode ser resolvido simplesmente via questões competitivas, é uma coisa que vai além, uma proteção da democracia, provavelmente você já vai começar aqui, você não vai começar aqui, porque é muito difícil ter uma análise de culpabilidade ou algo do gênero. E aí, uma vez imposto esse primeiro remédio, você tem esse segundo momento de adaptação, de que, olha, o remédio não deu certo, vamos deixar ele mais estrito, ou mesmo dentro de cada grupo, ou entre grupos, ou você pode começar com Open Banking, que você impõe para todo o setor, depois que você aumenta a competição, a gente vai ouvir do Lucas amanhã falando um pouco sobre isso, você pode, então, volta e começa a pôr Open Banking só nos principais bancos, então você pode ter esse processo de imposição de remédios, que é essa adaptação ao longo do tempo. Então, é um pouco isso. Essa é a primeira ideia de como é que você escolhe entre diferentes remédios. A gente tem uma segunda questão que é talvez tão importante, ou até mais importante, que é como é que você decide entre diferentes autoridades, né? Você pode falar o que você quiser, sobre qual que é o remédio ideal, você tem 3 pessoas decidindo um conflito de políticas, quem está melhor posicionado para fazer isso, imaginando que existe essa interação. E nessa questão, o que o artigo defende, basicamente, é que a gente pode pensar a imposição de remédios em mercados digitais, mas em mercados em geral, como, na verdade, a soma de 3 diferentes funções, que normalmente são designadas para um único órgão público. Então, você tem um processo que é um processo de identificação de uma conduta que é problemática e que impacta negativamente o bem-estar social, pode ser excludente, eu sempre erro quando eu falo, exploratório, pode ser outro tipo de conduta. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é o desenho do remédio em si. Então, você tem que desenhar uma intervenção, você identificou um problema, você tem que desenhar uma intervenção que endereça esse problema e melhore o bem-estar, de fato, restaure os níveis de bem-estar para níveis ótimos. E, por fim, você tem uma questão de monitoramento, você tem que ver qual foi o impacto desse remédio. Uma vez que você obtém mais dados sobre o que aconteceu nesses mercados complexos, você, então, pode adaptar esses remédios com base no monitoramento. E esses 3, a gente está acostumado a pensar, por exemplo, que o CAD abre uma investigação, o CAD condena a empresa, o CAD impõe um remédio e o CAD em si adapta o remédio ao longo do tempo. Mas no mundo em que você tem vários reguladores com conhecimentos e capacidades diferentes, não há nenhuma razão pela qual você não possa separar essas 3 atividades e alocar cada atividade para cada órgão conforme as suas diferentes capacidades. Então, como é que você alocaria isso? O que o artigo defende é que a gente pode pensar em 4 critérios que facilitam nessa alocação. Então, o primeiro é qual que é o mandato legal das autoridades envolvidas. Então, reguladores normalmente têm mandatos muito mais específicos, focados no mercado de telecom,
mas eles têm muito mais poderes que vão além de proteger a competição, por exemplo, que podem ser questões de diversidade, questões de proteção da democracia, proteção de diferentes visões, etc., que estão, os diferentes mandatos legais impactam qual a melhor autoridade para cada um dos objetivos. Você tem a questão de expertise de recursos, então, quanto mais complexo e maiores forem as assimetrias informacionais entre os agentes do mercado e os reguladores, mais você deve delegar essa ação específica para reguladores que, de fato, têm a capacidade de especializar, fazer uma análise. Então, você pensar que você tem 1.000 pessoas trabalhando na autoridade de telecom e tem 300 pessoas no CAD, e o mercado de telecom é muito mais complexo, você precisa desenhar um sistema de acesso de alguma coisa. As autoridades de telecom vão estar melhor posicionadas do que você até pode dar para o Guilherme do DE fazerem 1.000 pareceres sobre o tema, mas o CAD tem uma capacidade mais limitada, exatamente porque ele é uma autoridade genérica versus uma autoridade específica que tem os recursos e o mandato de se especializar em um determinado setor. Por outro lado, essa proximidade aumenta muito o risco de captura regulatória. Eu acho que aqui é importante pensar a captura regulatória não como um processo de corrupção disfarçada, né? A gente pensa que é aquela coisa de que alguém dá um dinheiro, alguma coisa, mas muito mais um processo de que as empresas podem exatamente explorar essa assimetria informacional muito grande entre as companhias e os reguladores, as pessoas são bem intencionadas, mas meio para convencer os reguladores de que o que elas estão fazendo em prol do interesse comum, é a melhor coisa a ser feita, não tem outra opção. Então, às vezes, tem um pouco desse distanciamento, né, não ter esse contato específico é bom, e isso indicaria mais em direção a autoridades antitruste. E, por fim, questões como custos administrativos, liberdade de iniciativa, indicam que os reguladores são, no último caso, né, acho que se eu falar que mercados não são eficientes, eu perco meu doutorado na Universidade de Chicago, eles caçam, então eu tenho que falar que a gente acredita em mercados, você só intervém no último caso. Então é esse o objetivo é só quando você realmente tem certeza que a intervenção é necessária. E ainda aqui, terminando tudo, então, como é que você aplicaria isso para uma conduta específica? Então, pensa um caso de self-preferencing, um caso de discriminação, algo do gênero. Então, você pode pensar que o processo de identificação, nesse caso, é melhor alocado primariamente para autoridades antitruste, NCAs, né, National Competition Authorities, e secundariamente para reguladores. Por quê? Porque a prática ela é muito comum em vários mercados e tem vários benefícios positivos, então um banimento absoluto não seria necessariamente uma boa ideia. E os competidores normalmente estão bem posicionados para denunciar a violação. Então, a empresa sabe que ela vê o tráfego, ela sabe que ela foi demovida na busca, ou que ela está na página 10 do Google toda vez, então ela pode ir lá para a autoridade de truste e falar, olha, isso aqui está tendo um problema aqui, um abuso, você tem que investigar isso. Então, a autoridade de truste está bem posicionada para fazer essa análise. A diferença é alguns mercados que são muito específicos, muito complexos ou muito opacos, em que você, de fato, precisa do regulador até para saber que houve uma violação, e essa é a atividade secundária aqui. Quando você inverte pensando no desenho do remédio, você pode inverter a análise. Por quê? Porque o desenho da intervenção em si, uma intervenção efetiva, vai exigir que você tenha soluções especializadas, desenho de interface, abertura de APIs, coisas do gênero, que você precisa ter o conhecimento, você precisa estar próximo do mercado para conseguir desenhar isso. Aqui você pode ter, então, os reguladores como líderes desse processo, com as autoridades antitruste meio que dando o norte, né, falando, olha, o objetivo é que o sistema seja neutro, se isso, aquilo, e ajudando a monitorar o que está acontecendo no desenho do remédio. E, por fim, tem o monitoramento em si da conduta e adaptação, e isso vai precisar de processamento de grande quantidade de dados, adaptação, entender o que está acontecendo no mercado. Então, você também tem um monitoramento feito pela autoridade reguladora, seria, então, uma separação. E aí o que o artigo faz, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente pode discutir no Q&A ou depois, realmente separar os 7 tipos de conduta que a gente tinha visto como problemáticos, tentar propor uma alocação inicial de quem estaria melhor entre autoridades antitruste e autoridades regulatórias para fazer cada uma dessas atividades. É isso, vocês têm aqui o meu novo e-mail, primeiro dia de e-mail, então quem mandar e-mail vai ser a primeira pessoa a me mandar, que eu não recebi nenhum e-mail até agora, pode ser a primeira pessoa a mandar um e-mail. E super obrigado e estou à disposição aí para comentários, questionamentos, se vocês quiserem. Obrigado de novo pela oportunidade. Perfeito, muito obrigada, Filipe. Acho que foi ótima exposição. O Furquim agora subiu aqui para o nosso hall dos painelistas, né, Paulo? Então, acho que a gente pode passar para o Paulo fazer os comentários e o pontual. Uhum. Bom dia para todas e todos. Peço essa desculpa por não ter feito a abertura aqui do evento, né? Mas eu estava escutando a abertura do evento. Tá? Eu vi sua mão ali, Furquim. Eu falei, tentando de algum jeito me fazer notar, né? E
Mas, enfim, agora estou com vocês, mas faço esse adendo aqui para todos que estão na posição que eu estive agora há pouco, né? A gente tem um grupo ali sensacional, né? Assim, de pessoas que entendem muito do assunto. Então, acho que vai ser difícil operacionalmente jogar todo mundo para painelista, mas, por favor, fiquem à vontade para solicitar isso, acho, pelo chat. O próprio Caio, o coautor, está ali nesse grupo, né? E antes de entrar aqui nos comentários, de um modo, acho, bastante sintético, eu queria passar uma mensagem geral sobre o evento que eu não pude fazer inicialmente, tá? Então, como todos sabem, aqui é um evento que a gente já fez há 2 anos atrás, nessa parceria que IBRAC, o grupo do GDEC, da UFRJ e INSPER, né? E com um propósito. Nós temos o nosso trabalho acadêmico, o IBRAC tem uma atuação assim, de practitioners, né, que realmente está com os policymakers e aqueles que atuam diretamente, e aqui é um espaço dessa interação. Nesse evento dessa interação, nós temos aqui alguns papers com uma profundidade técnica muito grande, uma característica acadêmica, mas a essência desses papers está em comunicar com policy, e também numa interface direito e economia. Então é realmente um grande palco de interface que a gente espera repetir a cada 2 anos, a próxima vez com certeza, eu diria, presencialmente, né? Bom, dito isso, eu vou aqui para uns comentários rápidos aqui para o paper do Felipe, o Pontual também vai fazer alguns comentários. Eu já tenho acompanhado esse desenvolvimento desse trabalho há um bom tempo e com muito prazer em várias etapas dele, né? E ele tem sido realmente construído em 2, acho que, dimensões. Uma de acrescentar soluções para problemas e desafios, ou seja, como se ele fosse construindo como camadas que vão se complementando, e aí eu procuro descrever um pouco desse histórico de desenvolvimento do paper, né? E é na organização das ideias. Eu acho que o modo que ele está aqui já está um trabalho bastante maduro, e eu chamo a atenção em particular ali de alguns quadros que sintetizam de um modo bastante convincente e rigoroso os vários temas pelos quais o artigo percorre, né? Por exemplo, a divisão de competências, né? A divisão de competências mapeada com os vários tipos de condutas e remédios. Então, isso está muito, muito interessante. Eu acho que o paper tem um destino de uma publicação de alto nível, e ele é propriamente, acho que, uma expressão do que a gente deseja nesse tipo de evento, né? Ele é a interface de um trabalho acadêmico com policy. Eu tenho aqui, já tive a oportunidade de comentar outras vezes, então não é tão fácil encontrar coisas novas para comentar, mas encontrei. Tá? Encontrei aqui 2 que eu vou colocar aqui numa forma de questões. Tá? A primeira é que vocês apresentam esse modelo que me pareceu bastante interessante do compounding errors, né? Então você tem ali uma decisão como se fosse em 2 níveis, uma identificação do ilícito, outra intensidade do remédio. Você pode errar nessas 2, né? E assim, a probabilidade de erro em uma delas afeta qual que deveria ser a solução ótima na outra. Então, se você tem ali uma possibilidade de over-enforcement na identificação do ilícito, a intensidade do remédio deveria ser menor, né, assim, evitar ou pesar mais os custos de over-enforcement na definição do remédio. E com um adendo também, que uma vez que você identificou, que colocou um remédio talvez de menor grau de intervenção, teria ali uma possibilidade de fine-tuning e conhecimento do desempenho do remédio que poderia levar a um recrudescimento da intervenção. Então tem uma ideia de uma dinâmica também. O que me pareceu que implicitamente tem 2 coisas que parecem um pouco, que não estão ainda, pelo menos na minha leitura, suficientemente separadas. Tem uma característica do remédio, se ele é reversível ou não é reversível. A outra característica é a intensidade da intervenção, né?
e por que eu digo que isso é importante? Se vocês têm uma intervenção que procura evitar os custos de over-enforcement, né, a ideia é que tem um grau de intervenção menor e, portanto, você está com uma probabilidade de under-enforcement maior no desenho do remédio. Quando vem a ideia da dinâmica e correção de percurso, é outra variável que aparece, é a reversibilidade ou não do remédio. Então, aqui, nesse desenho, parece que essas duas coisas estariam, assim, implicitamente muito correlacionadas, como se algo que tem um grau de intervenção menor também é mais reversível. E não me parece ser o caso. Você pode ter coisas que têm elevado grau de intervenção e são reversíveis, e coisas que são irreversíveis e têm um grau muito pequeno de intervenção. Então, embora vocês tenham avançado muitíssimo, e eu diria o paper está maduro já para publicação, a gente nunca esgota uma temática, né? Ainda bem para nós pesquisadores não se esgotam temáticas, né? Eu diria que tem talvez mais uma camada ali, que é essa camada da separação dessas duas coisas, reversibilidade e intensidade da intervenção, quando se desenha o remédio, pensando nesse efeito dinâmico. E o segundo ponto é muito curto, né, e muito... vocês fazem um mapeamento, acho, bastante amplo das possíveis condutas, as condutas mais discutidas e frequentes em mercados digitais. Acho que são 7 condutas que estão ali, né, grupos de condutas. E o desenho todo dessa ideia é, como o Felipe colocou no começo, o antitrust como punitivo. Então, é um tratamento de condutas. Mas uma atuação muito importante, inclusive em mercados digitais, onde se discute muito a existência de erro de análise, é a atuação preventiva em fusões e principalmente aquisições. E aí fica uma pergunta: por que vocês optaram por essa separação, né? E finalmente, se esse mesmo modelo teria uma aplicabilidade para fusões. Ali também tem uma discussão se a fusão é potencialmente lesiva ou não, ou seja, tem um primeiro estágio, também tem um segundo estágio. O remédio pode ser de menor grau de intervenção sobre a fusão ou de maior grau de intervenção. Então, me parece que teria, assim, a princípio, uma aplicabilidade também para o controle de estruturas. Então, fico por aqui. Parabéns. Super interessante. Recomendo para todo mundo a leitura aí do artigo. Super, super obrigado. Não sei se eu respondo, se eu espero o Eduardo, o que vocês preferem fazer? Ou... Talvez, assim, seja bom o Eduardo já fazer os comentários e aí você consegue fazer uma amarração de tudo. Combinado. Então, Paulo, obrigado. Filipe, obrigado pela oportunidade de ler um artigo tão bom, estruturado, com muitas ideias, uma grande pesquisa de casos também, de históricos. Como o Paulo falou, eu acho que a maioria dos comentários que eu vou ter são muito mais... Era o cachorro, era seu, era isso? Fica à vontade, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu... Primeiro, o evento é super informal, vou deixar isso super claro, né? E segundo, das diversões dessa nossa vida... As distrações domésticas são grandes. Mas vamos lá. Alguns comentários... Bem, eu acho que pensando no artigo ainda como colocado, eu vi, e começando talvez... Vamos começar pelo início. Eu acho que um item que eu acho que não ficou claro, mas pelo menos na minha cabeça eles estão relacionados, e não sei o quanto isso afetaria a classificação que vocês fizeram, é se a palavra, o conceito de over-enforcement passa exatamente pela dureza ou intervenção ou não reversão de um remédio do que a própria condenação. Então, se é possível pensar em under ou over enforcement sem pensar no próprio remédio que viria depois. Eu entendo que se os remédios são relativamente fracos, na verdade é difícil,
eu associar isso a uma situação de over-enforcement. Ou over-enforcement seria apenas a situação onde você gera uma situação de riscos para as empresas ao reconhecer que aquela prática que era feita seria comum. Então, a primeira pergunta é se é possível separar o under-over enforcement da própria aplicação do remédio, onde uma coisa seria em relação a outra, e para mim, eu tenho isso na cabeça, a ideia de que você pode até ficar condenando ou impondo remédios em atos de concentração, pensando em atos de concentração, mas se eles forem apenas comportamentais, acho que o grau de intervenção nas empresas é bem menor do que você, sistematicamente, quando você tem alguma imposição de restrição, ser associado a uma mudança estrutural que envolve, por exemplo, recálculo de próprias valor das operações, que para as empresas talvez seja um ônus muito maior, ou um tipo de intervenção muito maior. Então, se é possível separar o under-over enforcement do próprio aplicação do remédio em si. Sobre o remédio mais forte ou mais fraco, aí eu não sei o quão relevante, mas talvez seja para um outro tema, ou para um segundo artigo, é de que você colocar remédios mais fracos ou fortes tem a ver também com a questão de reputação do regulador, ou seja, não sei se o custo de voltar atrás e mudar, não, a gente fazia isso, mas a gente viu que não vale a pena, a gente quer fazer algo, no sentido quase que dizer, encerramos e vamos fazer diferente, ao reduzir o grau de intervenção, o quanto isso seria relevante na hora do custo. Vocês trouxeram claramente uma estrutura de análise. No fundo, esses dois comentários que eu vou fazer agora é pensar numa outra estrutura de análise, porque eu estou querendo trazer outras dimensões, e claro que isso incorre em outro artigo. Então, esses dois comentários que eu vou fazer agora são muito menos sobre o artigo e muito mais pensar numa estrutura de custos e benefícios talvez um pouco maior do que essa função que vocês estão tratando, que a primeira seria de reputação do custo de voltar atrás ao reconhecer o erro, e, ao mesmo tempo, que em uma avaliação, você avaliar um remédio relativamente mais fraco e que ainda gere efeitos, fica mais fácil associar a manutenção do prejuízo à concorrência, seja dos consumidores e tal, à prática e menos ao remédio do que ao remédio em si. Eu acho que um remédio mais forte cria essa impossibilidade de você separar na avaliação da onde veio a consequência, se foi o próprio remédio que trouxe essa desorganização do mercado ou ainda a manutenção da prática. Mas isso seriam talvez dois temas para vir depois. E por fim, eu não sei, uma sugestão que naquele exemplo, naquela tabela que você colocou dos tipos de aplicações, se pudesse depois pegar a mesma conduta e ver diferentes tipos de graus de tipos de intervenções, seria talvez mais útil, ou tão útil, quanto pegar diferentes intervenções, que foi o que vocês colocaram, né, naquela apresentação, naquela figura que vai da esquerda para a direita, com os exemplos, depois dos 4 quadradinhos laranja e azul. O meu último comentário é se a natureza da formalização da prática está também associado ao grau de intervenção. Se você olhar lá aquela tabela final, eu entendo, por exemplo, time, exclusividade e outros são coisas que há uma documentação de um acordo escrito, enquanto que com isso, talvez, isso ajuda a facilitar a própria intervenção da agência reguladora, porque o monitoramento e a avaliação fica mais fácil, porque é só continuar a verificar como é que são os contratos em si. Se isso foi contratualizado, é mais fácil fazer esse monitoramento. Já quando você precisa de um regulador de monitoramento quase que permanente, porque são práticas que não são contratualizadas, são regras internas, talvez, ou práticas conhecidas, todo mundo faz isso aqui, embora nunca foi escrito em algum lugar, não sei em que dimensão. Isso também ajudaria a ajudar a selecionar, ou seja, o quão contratualizado é o quão escrito em papel são as práticas que estão sendo analisadas, e isso para pensar também, ajudar aquela separação do último quadro. Super obrigado,
Ótimos comentários, foram super úteis. Acho que eu vou começar pelos do Eduardo e volto para os do Paulo, subindo de baixo para cima. Acho que começando pelo último comentário, Eduardo, eu concordo 100%. Eu acho que exatamente quando você tem contratos, eles são muito mais fáceis de serem identificados do que quando você tem simplesmente condutas muito mais complexas, muito mais opacas, né? Então, acho que isso, de fato, dentro do framework, indicaria um maior espaço para que as autoridades antitruste façam elas o processo de identificação versus agências reguladoras. Eu, com certeza, facilitaria muito, mas eu concordo com você, acho que essa é uma das variáveis, não é a única variável, mas é algo que ajuda, a facilidade de identificação e o contrato é mais fácil de identificar. Sobre a questão do se o remédio, exatamente o que significa o remédio mais forte ou mais fraco, o que significa fazer diferente, eu acho que você indicou a questão de se seria a autoridade assumir que houve um erro ou não. Eu acho que aqui o que eu diria é que parte do que a gente está tentando mostrar é que a gente tem que parar de pensar nesses parâmetros, entendeu? É que quando os mercados são tão complexos e tão dinâmicos quanto são mercados digitais, a adaptação vai fazer parte do remédio. Então, a gente tem que parar de pensar que você ter um remédio ruim significa um erro da autoridade, no sentido de que, olha, foi uma falha, e criar estruturas para que ela entenda que o remédio faz parte do processo de diminuição das assimetrias informacionais entre as empresas e os reguladores, até mesmo entre todo mundo. Às vezes ninguém sabe qual vai ser o impacto de uma determinada medida. Então, embora eu acho que a gente tenha essa tendência ainda de ver isso como, tem que adaptar o remédio, foi um erro da autoridade, acho que parte do que esse framework indica, e eu acho que aí conecta com a sua primeira pergunta também, é que, claro que você sempre pode pensar nesse sentido, você sempre pode olhar para o caso de over-enforcement, under-enforcement, e pensar em relação se isso está conectado com a condenação. Ele está conectado, é impossível separar esses conceitos, entendeu? É um conceito único, e no fundo você está tentando minimizar o erro da intervenção. Você pode tentar minimizar o erro da intervenção na definição de se há uma conduta ilegal ou não, e quando você está pensando nisso, você está pensando em qualquer condenação, claro, né? Então, por que o estándar de prova para cartel nos Estados Unidos é maior do que o estándar de prova para alguma outra coisa? Porque cartel você vai para a cadeia, e quando você faz um acordo entre caso de abuso de posição dominante, você paga multa, ou você tem algum contrato quebrado. Tal. Então, de alguma forma, a definição da violação está associada com o estándar de intervenção. Mas o que a gente acha que faz é que separar um pouco essa conduta, separar um pouco esse conceito entre a definição da intervenção em si e a imposição do remédio, ela facilita no processo de pensar que o remédio vai ser dinâmico, entendeu? Por isso que eu estou conectando as duas respostas. Então, que não é só decidir quando intervir, mas que a intervenção em si vai exigir adaptação ao longo do tempo, e isso facilita a análise de um modo geral. Então, se você está... Óbvio que não é... Eu estava falando isso uma vez com a Patrícia, ela ficou morrendo de medo, falou, nossa, não, agora vai começar a impor remédio, a gente não sabe o que é, porque a gente está aprendendo, entendeu? Não é essa a ideia, você tem que ter uma razão para intervir, você tem que ter pensado qual é essa intervenção, entender o que você espera do mercado, até para você ter um standard, um benchmark para poder reagir. Mas eu acho que vai além, entender que esse processo vai ser dinâmico é uma coisa que deve ajudar na imposição e deixar a gente um pouco além de onde a gente está hoje. E aí, só respondendo ao Paulo também, que eu não quero roubar muito tempo do Guilherme, que eu estou super curioso para ouvir o que tem que falar também, eu acho que a gente não pensou muito em estruturas, Paulo, acho que é um ponto com certeza para expandir. Eu acho que a análise de estruturas é um pouco diferente, porque você está fazendo uma análise muito mais prospectiva, né, do futuro do mercado em si, é uma análise muito mais olhando para o futuro, então você tem menos espaço para experimentação, de falar, vou só barrar metade da fusão, vou ver o que acontece, depois eu dou outra metade daqui a 2 anos, entendeu? Você está lá, você tem que tomar uma decisão, acho que tem um pouco menos de espaço do que uma análise de condutas, que é uma coisa que já tem, o mercado já está lá, você vai ter que tentar ajustar o mercado de qualquer jeito, você tem um pouco mais de espaço para intervir, porque o problema meio já foi feito. Então eu diria isso, mas eu acho que com certeza dá para expandir. Achei ótima a questão de se o remédio é reversível ou não, acho que essa é uma parte que a gente tem que clarificar mais, e é uma parte para pensar, Eu acho que faz um pouco de sentido, no sentido de que você tem um break-up, o remédio mais reversível, então, no fundo, ele é o mais intervencionista em qualquer dos grupos, né? Você pode pensar entre os 5 grupos de remédio regulatório, se aplica a todo mundo, versus remédio específico só a uma empresa. Em qualquer desses grupos, o break-up é o mais intervencionista, então ele deve ser pensado, mesmo intragrupos,
como é que você analisa isso, mas não está, de fato, hoje no framework, é uma coisa que a gente pode considerar e acrescentar. Mas vou parar de roubar o tempo do Guilherme, vou deixar o Guilherme apresentar também. Super obrigado pelos comentários, foram ótimos. Obrigado mesmo. Perfeito, obrigada, Felipe. Acho que foi uma ótima exposição. Não sei se os demais aqui da plateia, se vocês querem fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade aí pelo Q&A que tem aí no chat, ou mesmo levantar a mãozinha, acho que a Dora pode puxar algum de vocês aí para fazer o comentário diretamente. Se não, acho que a gente pode passar para o Guilherme para falar sobre a segundo artigo aí sobre avaliação de políticas públicas, né, Guilherme? Acho que a ideia é tentar trazer essa avaliação para o lado da defesa da concorrência, né, trazendo alguns estudos de caso. Acho que a ideia é um pouco discutir isso, e o Luiz Esteves depois vai passar para os comentários relativos a essa discussão. Muito obrigada, Guilherme, de novo. Aí acho que a ideia, como o Paulo falou, é a gente fazer uma conversa mais informal mesmo, né, trazer aí a discussão desses artigos que estão sendo escritos, feitos, pesquisados aí por grande parte aí dos pesquisadores, com temas muito relevantes, né, nessa intersecção entre regulação e concorrência. Obrigada, Guilherme. Fabiana, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite do IBRAC, do GEDEC e do INSPER. Sempre um prazer estar aqui para falar um pouco de avaliação e, logicamente, atrelado aqui à nossa defesa da concorrência. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação. Deixa eu ver se... Acho que não está no formato correto, deixa eu só mudar aqui. Agora tá certinho? Tá sim. Ótimo. Uhum. A minha ideia com essa apresentação de hoje é trazer uma discussão da aplicação da avaliação de políticas públicas no contexto da defesa da concorrência. Então, eu vou trazer alguns conceitos iniciais e depois eu venho para um exemplo prático para mostrar para vocês um estudo que a gente lançou ano passado, foi um livro, e dentro do livro, um dos estudos de avaliação foi o caso Sadia Perdigão, que eu acho bastante interessante, até nesse contexto que a gente está discutindo remédios e monitoramento, né, de fusões, por exemplo, como que isso é possível, né, e os limites, dificuldades de se fazer isso de maneira, digo assim, maior, né, em todas as fusões e aquisições que passam pelo CAD, né? Tem algumas questões, principalmente de base de dados, né, que a gente enfrenta para fazer esse tipo de avaliação, e ao longo aqui da apresentação eu quero colocar para vocês também. Então, uma motivação inicial desse estudo que a gente fez foi tentar contextualizar as avaliações de políticas públicas, né, que vão tentar responder quando e como as intervenções funcionam, e aí as intervenções antitruste pode ser tanto numa fusão e aquisição, na aprovação ou não dessa fusão, ou intervenções em termos de remédios em condutas também. Então, a grande dificuldade é fazer essa avaliação olhando para causalidade, né? Então, você tem aí um monte de técnicas aí para se aplicar, para tentar tirar essa conclusão se aquela intervenção teve ou não os resultados esperados. Uma contextualização maior aqui, um projeto que eu tenho desenvolvido desde a minha época do IPEA, esse projeto de avaliação de políticas públicas no Brasil, e a gente tem aplicado isso em diversos contextos, né? A gente começou fazendo, olhando para políticas nacionais e regionais, né? E mesmo aquelas nacionais, a gente estava tentando ver os impactos regionais. Foram esses 2 primeiros volumes. Depois a gente fez um projeto específico para avaliação da política de desenvolvimento regional no Brasil, avaliando algumas políticas dentro alguns programas dentro dessa política de desenvolvimento regional. Depois a gente passou para
olhar algumas políticas ou programas dentro do semiárido, né, esse recorte territorial, e por fim, como eu disse, ano passado a gente lançou esse livro focado na análise de política de defesa da concorrência, e aí a gente passou por diversas formas de avaliação e níveis, digamos assim, de complexidade de avaliação. O que eu vou apresentar hoje vai ser esse primeiro capítulo aqui, de avaliação do caso Sadia Perdigão, como eu tinha falado, mas a gente passa não só nesse livro pela avaliação de atos de concentração, mas a gente também olha um pouco os impactos de combate a cartel que o CAD tem feito, olhando para alguns casos e olhando sobre preço, né, o que isso causa de benefício, ou tem de benefício ao se interromper um cartel. Basicamente, em vez de você olhar para trás e olhar o dano causado, você pega esse sobrepreço e projeta para frente, né, algum período de tempo aí e consegue calcular esses benefícios, uma metodologia já aplicada pela OCDE, que a gente também está desenvolvendo e está consolidando em um estudo anual desses benefícios esperados da atuação do CAD, né? Então, a gente tem nesse livro essa avaliação para 2018, a gente já lançou a avaliação para 2019, e agora está terminando a avaliação 2020. Acho que a gente já teve até a oportunidade também de fazer uma apresentação, uma discussão disso junto ao IBRAC, né? E, por fim, também outras possibilidades, né, da inter-relação de concorrência com outros temas, essa avaliação do antidumping sobre algumas variáveis concorrenciais e o impacto disso. Então, também é um estudo bastante interessante. Então, a gente consolida alguns estudos que a gente vinha fazendo de avaliação sobre defesa da concorrência nesse livro, né? Logicamente que a análise aqui continua. Por exemplo, essa avaliação ex post de arte de concentração, a gente pretende lançar próximo mês aí no máximo uma avaliação sobre casos no setor de aviação civil também, utilizando esse mesmo ferramental. Então aqui eu vou passar bastante rápido, mas eu acho que sempre é bom contextualizar o que a gente está falando, quando a gente está falando avaliação de política pública, né? Nesse modelo, eu gosto de usar esse modelo, ciclo aqui do processo de avaliação, que ele parte aqui, logicamente, da análise de definição da agenda, né, depois da formulação, implementação, e, por fim, você tem que essas políticas ou programas são avaliados. Então, é nessa parte, né, que a gente vai fazer a avaliação do resultado de um certo projeto ou política. No caso, isso é interessante porque o termo avaliação, ela pode entrar em cada uma dessas etapas, né? Então, eu posso avaliar também meu processo de implementação, por exemplo, né? Então, é só para a gente contextualizar o que a gente vai olhar aqui no caso. Outro recorte que eu acho super interessante olhar também para contextualizar, é olhar a avaliação por nível de complexidade. Então, esse texto aqui, esse artigo do Bartik e Birman, de 95, eu acho que ele é muito feliz porque ele traz esse recorte por complexidade. Então, muitas vezes, existe um mau entendimento, né, do que a pessoa está fazendo, né, se é avaliação ou não. Acho que tudo pode ser cunhado como avaliação, né? O que você tem que deixar claro é o nível, né, que você está olhando isso, né? Se você está olhando causalidade, se logicamente você está andando aqui para o lado direito, aqui, medindo a eficácia do programa, avaliando o impacto sobre o problema. Quando você está aqui numa avaliação de processo, é diferente, é mais um monitoramento, ou muitas vezes você só está enumerando os resultados, mas não está buscando analisar alguma causalidade. Então, é isso, essa diferença, né, que é sempre bom deixar claro, né, do monitoramento de certa política e a sua avaliação de impacto, aqui olhando a causalidade, e, por fim, também trazendo as questões qualitativas, né, que são fundamentais para uma boa avaliação quantitativa.
né? Eu acho que o bom entendimento de questões qualitativas, eu acho que é fundamental para uma boa avaliação quantitativa, né? E no CAD a gente vê isso bem mais de perto, né? A necessidade de olhar não apenas os números ou as bases de dados, mas sim entender, né, o mercado, entender questões, muitas vezes, muito específicas de cada mercado, que é só possível entender de maneira, muitas vezes, qualitativa. Aqui é uma definição, ou, digamos assim, perguntas que cada um dos tipos de avaliação que eu acabei de falar vai olhar, e a gente vai nos concentrar aqui, pelo menos eu gosto de, quando está falando de avaliação de política pública, né, tentar sempre ir nessas dois tipos de avaliação, tanto medindo a eficácia de um programa específico, ou, se possível, olhar a avaliação sobre o problema, né, como um todo. Aqui, a política regional, acho que é interessante como um exemplo, né? Quando a gente está olhando a avaliação do impacto sobre o problema, a gente está falando sobre o problema regional, sobre as desigualdades regionais, e muitas vezes isso é feito por meio de programas específicos, né, de geração de renda, de emprego. Então, muitas vezes você consegue avaliar o programa, né, como o Luiz está aqui, né, ele está hoje com os fundos constitucionais de financiamento. Uma coisa é avaliar os subsídios lá do programa, se tem algum impacto sobre renda ou emprego. Uma coisa um pouco mais complexa é avaliar isso sobre o problema regional. Se esse programa pode ter gerado emprego e renda, mas não pode ser pequeno para fazer mudanças na desigualdade regional brasileira. Então, a gente sempre tem que diferenciar esses dois tipos de enfoque. E aí, isso aqui eu acho que vocês todos, grande parte aqui já sabe dos problemas de avaliação de política pública, é essa dificuldade de olhar o indivíduo ou a empresa em dois cenários, né? Impossível, né? Ela com um remédio, por exemplo, né? E sem o remédio, ou com a aprovação do AC e sem a aprovação do ato de concentração. Então, a gente não consegue fazer isso, então a gente vai nos utilizar de alguns métodos estatísticos para eliminar ou, na maioria das vezes, minimizar esse viés de seleção, né? Dois conceitos importantes aqui, esse contrafactual, né, que é aquela situação onde a empresa ou o participante ali do programa não teve o efeito do programa, né, não foi exposto ao programa, e o viés de seleção, que é justamente essa dificuldade de diferenciar, né, essas duas situações. Então, você tem alguns indicadores que vão afetar tanto a seleção dos beneficiários quanto os indicadores dos resultados esperados, e isso é o grande dilema e a grande, digamos assim, foco dos métodos para se avaliar impacto. Aqui eu começo, talvez, com o padrão ouro aqui das avaliações, seriam essas avaliações randomizadas, né, em que você poderia, de maneira aleatória, selecionar quem participa e quem não participa de determinado programa. Aqui eu coloco um asterisco, porque muitas vezes a gente consegue essa aleatorização, né, de modo, coloquei aqui, modo fortuito, né? Muitas vezes, depois que aquele programa foi implementado, a gente identifica que ocorreu talvez um erro de digitação, que eliminou algumas empresas que poderiam se beneficiar do programa e foram excluídas, né, por alguma questão fortuita. Tem alguns papers aí que utilizam disso, por exemplo, a pessoa digitou errado, não colocou os acentos, e aí, ou digitou de maneira errada, aquela empresa que poderia ter participado não participou, né? Então, isso seria uma aleatorização, né, de modo fortuito. E outros métodos, né, de propensity score matching, né, que basicamente se a gente olha para variáveis observáveis, diferença é o caso que a gente utilizou aqui,
e também pode também ser utilizado por meio, né, de um painel de efeitos fixos. E, logicamente, aqui a grande diferença, né, do propensity matching, do propensity matching assim, tradicional, é que a gente controla tanto por variáveis observáveis quanto as não observáveis, que são constantes ao longo do tempo. Você tem também regressões de descontinuidade, variáveis instrumentais, dose-resposta, controle sintético, uma série de outros métodos utilizados para avaliação. Feito esse contexto, né, que eu acho interessante, que a gente, ainda mais com, acho que o belo trabalho do Filippo, que foi apresentado agora, né, e a minha, digamos assim, quando eu penso nessas proposições um pouco mais teóricas, eu fico tentando ver como que a gente aplica isso, né, vai fazer isso na prática, né, e essa questão do monitoramento e da avaliação dos remédios, acho que também está muito atrelada à utilização desses métodos para avaliar impacto, né. Então, a grande dificuldade que eu vejo muitas vezes é como fazer o correto ou o melhor monitoramento desses remédios. E aqui é um exemplo do caso da Sadia Perdigão, como eu já tinha falado, que o interessante aqui é que a gente conseguiu uma base de dados de um AC que veio depois, né, em seguida, e nos forneceu as informações para fazer a avaliação desse AC Sadia Perdigão, e a gente não conseguiu avaliar todos os mercados relacionados no AC, né, a gente pegou apenas os produtos congelados, né, basicamente pizza calabresa, lasanha, bolonhesa e lasanha 4 queijos, e o período analisado foi de 2008 a 2013. Como eu disse, a gente está usando aí um método de diferenças em diferenças, né. A ideia básica do método de diferenças em diferença é você ter dois grupos, né, o grupo que houve a intervenção ou o tratamento com o programa e aquele que não foi objeto do programa, que a gente vai chamar de grupo de comparação. A gente tem, no mínimo, aí 2 pontos no tempo, a gente vai chamar de período base e esse período de acompanhamento, e a gente acompanha esse grupo de tratamento, né, ao longo do tempo, e essa diferença de A para B aí seria a nossa primeira diferença, né, do impacto. Logicamente, para a gente limpar, né, essa causalidade aí, ou tirar esses viés aí, a gente usa o grupo de comparação, né, acompanha ele ao longo do tempo. Então, esse aqui seria a segunda diferença desses resultados. Se a gente faz a diferença, né, da diferença, a gente chega no impacto causal, digamos assim, desse programa. Logicamente, tudo aqui é teórico, né? A grande dificuldade é a prática, né, de conseguir encontrar um grupo de comparação que seja apropriado, né? Então, a condição-chave aqui, né, é ter essas tendências paralelas, né, um pouco mimetizando que esse grupo de comparação fosse o grupo de tratamento na ausência do programa. A grande dificuldade é ter um bom grupo de comparação, né? Então, digamos assim, um ponto adicional para tentar fazer o melhor match, né, ou encontrar o melhor grupo de comparação, é olhar um período para trás, né, desse ponto aqui do início do tratamento, e tentar verificar se antes do tratamento você tem essas tendências paralelas entre os dois grupos. Isso te garantiria um pouco mais que esses grupos são comparáveis, né? Então, você fazendo isso, né, fazendo esse teste aqui das tendências paralelas, lhe daria um pouco maior de confiança que esse seu grupo de comparação é um grupo bom, né? Logicamente, sempre olhando para como aplicar isso, né? A nossa grande dificuldade
é ter dados também anteriores a esse período aqui do tratamento, e, logicamente, esse disclaimer que nem sempre o comportamento passado é uma indicação de comportamento futuro. Então, ao longo do tempo, essas características não observáveis que mudam ao longo do tempo podem prejudicar aí a nossa análise de impacto e nossa relação causal que a gente estava querendo ver. Então, já indo e já tentando concluir aqui, só trazer para vocês os resultados principais da análise do caso, do Sadia Perdigão. Esse ato de concentração, ele foi aprovado em novembro de 2011, tá? A consumação dele, né, as empresas se uniram verdadeiramente apenas em janeiro de 2013, também a gente fez na verdade, no estudo a gente fez esses 2 cortes, como o início ali do tratamento, tá? Então, ele foi aprovado com uma assinatura, na época, né, não era o ACC, Acordo em Controle de Concentrações, mas era o TCD, era o Termo de Compromisso de Desempenho, né, vigente aí na lei passada. E um ponto importante aqui é que quando a gente está avaliando esse tipo, né, de ato de concentração, que houve a imposição de remédios, é difícil separar, né, ou quase impossível aqui no caso, separar o ato de concentração dos efeitos dos remédios, né, e sabendo também que houveram vários remédios comportamentais também. Um deles, talvez o mais importante aqui no caso, foi que a marca Sadia, a marca Perdigão, foi proibida de ser utilizada por 5 anos. Tá? Então, em alguma medida, a gente está avaliando o ato de concentração junto com os remédios que foram impostos. Os dados disponíveis, né, como eu disse, a gente foi buscar no AC da Seara e da Massa Leve, que ocorreu em 2014. Então, a gente conseguiu obter essas informações, como eu disse, da lasanha e da pizza, né, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013. Conseguiu preço, quantidade vendida, o peso, logicamente, para a gente calcular aí a nossa variável de interesse, que foi preço por quilo, né? E nosso contrafactual aqui, que a gente achou apropriado utilizar, seria o preço da cesta básica. Tá? Esse é o nosso grupo de comparação. Tá? E aí a gente fez uma cesta básica com uma média simples e uma cesta básica aqui com pesos, com uma média ponderada. Tá? Até para ver se existiria alguma alteração nos resultados. E, de modo geral, os resultados mostraram que houve uma redução no preço da pizza após a aprovação da operação no CAD, né, após aquele período lá de novembro de 2011, e os produtos da lasanha, né, tanto a bolonhesa quanto a 4 queijos, houve uma redução de cerca de 3,9%, e uma outra dummy que nós incluímos na avaliação foi uma dummy da entrada da Seara, né, porque realmente a Seara, ela impactou muito o mercado, né? Ou seja, a entrada dela, até acompanhando as quantidades vendidas, né? O tamanho que ela conseguiu ter após ou durante aí o processo de aquisição, né, da fusão da Sadia Perdigão foi significativo. Então, incluindo essa dummy aí, a gente também viu que a entrada da Seara estava relacionada aí com uma redução de 4%. Nos preços. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem vários outros, né? Essa aqui é só uma lista aqui de outras aplicações aqui de avaliação de impacto que eu também tenho feito em outras áreas, principalmente em economia regional, e uma que está, como eu disse, que está para sair, é essa avaliação de impacto no setor de aviação. Já adianta aqui, primeira mão aqui para vocês, a gente vai analisar a fusão da Gol, Webjet e Azul Trip, tá?
assim, aproveitando, né, a questão dos dados, né, um setor regulado muitas vezes nos dá informação com maior facilidade para fazer esse tipo de avaliação. Um mercado como esse, né, agora colocando talvez as nossas dificuldades, justamente está em conseguir os dados, né? O CAD em si pode fazer requisição de informações em atos de concentração, em outros casos, mas não deixa de ser um custo tanto para o CAD quanto para as empresas, né, ter que fazer constantemente esse tipo de requisição para fazer as avaliações. E a gente aproveita também aqui a academia, né, e busco sempre divulgar isso, né, as nossas avaliações, porque em alguma medida a gente pode ser complementado com os estudantes fazendo dissertações, teses de doutorado, tentando aproveitar esse caminho aí da avaliação, especificamente em defesa da concorrência, que vai nos ajudar muito a entender o impacto de certas operações ou de certos remédios e certas condutas. E, por fim, agora para terminar, o último slide mesmo, eu gosto dessa figura aqui, que ficou um pouco conhecida, né, na internet, acho que circulou alguns grupos aí, um tempo atrás, sobre a diferença entre causalidade e correlação, né? O que a gente está querendo mesmo ver se esse caminhão aqui ele tá andando porque o cara aqui está empurrando, né? Então, a gente muitas vezes tem uma visão equivocada aqui e pega esse cara empurrando aqui em cima na carroceria do caminhão e acha que tem alguma correlação do caminhão estar andando, né? Então, a nossa, eu acho, desafio aqui é sempre tentar olhar a causalidade da maneira mais apropriada possível, né? E usando as técnicas que a gente falou durante a apresentação. Então, era isso. Queria mais uma vez agradecer e estou muito feliz aqui de estar com vocês, especialmente aqui com o Luiz Esteves, um grande amigo e que teve uma história importante lá no Departamento de Estudos Econômicos, junto também com o Pontual, mas o Luiz aí foi meu predecessor e eu tenho que agradecê-lo por toda a estrutura que deixou, todo o conhecimento que deixou dentro do DR. Eu aproveitei muito disso e mais uma vez, é um prazer poder dividir aqui o painel virtual com você. Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar aqui, rever vários amigos aí, que faz tempo que a gente não se vê. Aliás, tem uma história interessante, eu e o Guilherme, porque a gente fez uma troca, né? Eu saí do antitrust, fui para a política regional, ele saiu da política regional e veio para o antitrust. E eu queria começar a minha fala falando sobre isso, porque, na realidade, o Guilherme ele começou uma agenda aqui no DE, no CAD como um todo, que é de avaliação de política pública, coisa que não era feita no passado, era feita de forma muito modesta, muito acanhada. Isso me deixa muito feliz por duas razões. Uma, porque era uma agenda que tinha que ser feita mesmo. Então, era mais cedo ou mais tarde tinha que ser feito isso. Outra, porque está sendo feito pelo Guilherme. E aqui eu não vou falar porque eu conheço o Guilherme, porque a gente tem amizade, não é isso não. É porque, como ele já mencionou, eu trabalho aqui hoje com fundos constitucionais. E o impacto que as avaliações de impacto tiveram sobre a política regional e sobre a alocação dos recursos do Fundo Constitucional, a melhora foi significativa nos últimos 10 anos. Você ganhou muita eficiência a partir de estudos de avaliação principalmente conduzidos pelo IPEA. E aqui, 2 pesquisadores foram fundamentais para o aprimoramento da política regional brasileira. 2 pesquisadores. O Guilherme é um deles e o Daniel da Mata é outro pesquisador também de primeiríssima linha que trouxeram essa contribuição para a política regional brasileira. E não só nos fundos constitucionais, como hoje tem aplicações em vários outros programas que não só o FNE, não só o FCO, o FNO, mas também outros fundos e outras políticas públicas de recorte
regional. Então, esse é um primeiro ponto, ou seja, a experiência que a gente tem é que essa melhora também vai vir mais cedo ou mais tarde, assim que começar a gente ter um aprimoramento e uma maior quantidade de estudos ali, porque a gente já viu o Guilherme fazer isso, Daniel da Mata fazer isso, atrair pesquisadores, jovens pesquisadores para avaliar, e isso é importantíssimo. Essa agenda é importante, e como o Guilherme mencionou, ele tem feito vários trabalhos, quase todos eles eu já li, tanto da área de antitruste quanto da área de regional, uma por ofício hoje, porque eu estou no regional, antitruste, porque eu gosto do tema, mas, e aí, tem alguns pontos interessantes das avaliações que têm sido feitas, que o Guilherme ele sempre pontua muito bem. Primeiro, os impactos são grandes e subestimados, tá? Os impactos positivos da política concorrencial têm sido grandes e têm sido, em geral, subestimados por razões óbvias. Uma é porque só capta efeito de primeira ordem, que é o que dá para fazer. É muito difícil você pegar efeito de segunda ou terceira ordem nesses tipos de avaliação. E a gente sabe, por exemplo, dissuasão, esse tipo de coisa, é muito difícil você ver o efeito de spillover que a tal política pode ter. Então, de cara, já sai com algum grau de subestimação. Outro ponto é que, de alguma maneira, a gente, para ter conforto, acaba usando o parâmetro de quem já está bastante consolidado, que é a OCDE. A OCDE tem muita coisa, o Guilherme mencionou, eles têm parâmetros, mais ou menos, de estimativa de sobrepreços de cartel ou sobrepreços de fusão e aquisição, efeito unilateral, de aumento de preços e tal. Aí eu também acho que pode ter uma segunda fonte de subestimação, porque eu não sei até que ponto os efeitos unilaterais que acontecem lá no OCDE, eles são similares aos nossos. A gente é uma economia mais fechada, não tem o mesmo nível de concorrência, e na hora que você imagina, por exemplo, uma pressão de preço sobre efeito unilateral decorrente de uma fusão e aquisição, aí tem dois pontos, né? Uma, porque imagino que as elasticidades próprias da OCDE sejam maiores que as nossas. E outra, que eu acho que o desvio de demanda entre as empresas fusionadas talvez possa ser maior. Então, você pode ter, talvez, para mesmos setores, um efeito unilateral maior aqui do que lá. Então, eu não tenho segurança disso. Outra coisa que eu também não estou seguro é se o nosso sobrepreço de cartel é maior, em média, do que do CDE. Eu fiz algumas estimativas na minha vida, a minha impressão é que são maiores. Já conversei muito com o pessoal de TCU e eles têm uma técnica diferente, não é igual essas que o Guilherme colocou, que eu até acho que são talvez mais adequadas, porque olha a oferta e demanda, o pessoal do TCU olha muita estrutura de custo, então é mais oferta, tal. Tem diferença, mas mesmo assim, independentemente disso, quando você leva em consideração toda essa discussão, eles também acham que talvez nós tenhamos sobrepreços maiores do que os sobrepreços do OCDE. Mas, ou seja, se a gente está usando mais ou menos os parâmetros do OCDE, que acaba sendo um guideline para todo mundo, então, bom, a gente pode ser que está subestimando aí uma outra segunda fonte, tá? E aí eu acho legal uma coisa que provavelmente é uma coisa que vai entrar na sequência, porque é um ponto que, inclusive, o Guilherme coloca, que é a análise de custo-benefício, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo cachorro, eu tenho uma filha de 8 anos, aqui é um zoológico, ela quer ser veterinária, tem galinha, cachorro dentro do apartamento, cavalo, né? Então, ainda bem que só o cachorro está entusiasmado agora. Então, o que acontece? Tem um segundo ponto que o Guilherme colocou, que é a análise custo-benefício. Porque eu tenho certeza, Guilherme, com as estimativas que vocês já fizeram em 2018, 2019 dos impactos, olha, se você coloca isso num fluxo de caixa, o benefício esperado de primeira ordem, tá? Você coloca as despesas que trazem o sistema de defesa da concorrência. Coloca a folha de pagamento do CAD, a estrutura, tal, e aí desconta esse fluxo de caixa, né, pela uma taxa de custo de oportunidade do Tesouro. Eu tenho certeza absoluta que o valor presente líquido é gigantesco, tá? Eu acho importante a gente dar visibilidade para isso. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser uma discussão importante que no futuro eu acho que em algum momento vai aparecer de um modo mais sério, tá? Se o CAD ele não tem que, pelo menos uma parte da estrutura ser conduzida por um pessoal da carreira própria, né? Coisa que a gente já tem em agências reguladoras. O CAD ele não tem uma estrutura própria, tem pessoal extremamente competente que vem de outras áreas, mas são servidores
cedidos. É o teu caso, Guilherme, era meu caso, é o caso de quase todos os coordenadores ali da superintendência e por aí vai. Então, acho que em algum momento talvez tenha que ter uma discussão se você cabe ter pelo menos uma parte do pessoal de carreira própria para manter ali o histórico da institucionalidade do CAD, ou não. Aí, é claro, na hora que fazer uma discussão honesta disso, tem que ter uma análise de custo-benefício, de qual que é o benefício e o custo dessa estrutura. Então, acho importante a gente avaliar por aí. Finalmente, e aí é o ponto onde eu acho que aqui na política regional foi o grande avanço que teve do trabalho do IPEA, do Guilherme, do Damata, que foi o feedback para a própria política. Tá? Eu lembro que, por exemplo, de novo, voltando para a história ali, por exemplo, ato de concentração, a gente usa cutoffs ali de HHI, delta HHI, esse tipo de coisa, e a gente usa o padrão internacional, assim, né? Usa, de novo, que o CDE coloca, guia americano, guia europeu, eles mais ou menos vão para o mesmo caminho. Eu lembro que quando a gente fez o novo guia, eu lembro que eu tinha discussões bacanas assim com o Bernardo, né, com a Silvia, né? E a gente falava, eles falavam, Luiz, você está convencido mesmo de que é esse HHI, esse DEL? Eu falei, não tenho convicção nenhuma. Mas não tendo convicção, eu vou usar o que a Europa, Estados Unidos usam, e quase todos usam, mas eu não sei até que ponto realmente a gente, emulando esses parâmetros, a gente está fazendo... está pesando ou não, ou muito pelo contrário, a mão, e aí entra um pouco a história do Filipe, porque a ideia bom, isso acaba aparecendo também quando você coloca esses cutoffs ali, se você está pesando demais a mão, e depois para os próprios remédios, né, para a dosimetria. Isso é uma discussão que eu não sei como é que está ainda aí no CAD. Quando eu saí do CAD, a gente tinha uma discussão muito forte da pena de cartel ser baseada em vantagem auferida, e aí tem o cálculo, mas, pessoal, vamos lá. Assim, para você chegar num cálculo robusto, você faz o cálculo, pega dado. Quando é cartel, ninguém tem incentivo de te entregar dado, diferente de um ato de concentração. Você tem que fazer um exercício com bem menos disponibilidade de dados, e muitas vezes tem que olhar a literatura, e nem sempre a literatura é uma literatura com parâmetros, assim, brasileiros, né? Para a gente... fazer uma proxy ali do que seria a vantagem oferida para cada caso. Então, eu acho que esse trabalho que o Guilherme tem feito é excelente. A experiência que eu tenho é que já foi feita no passado e foi extremamente bem sucedido. Eu não consigo verificar como esse tipo de agenda pode piorar, muito pelo contrário, para a política regional só trouxe benefícios. Isso é claro, isso é óbvio para a gente, os resultados são inegáveis, assim, e eu tenho certeza que a gente vai ter esse mesmo impacto agora na política concorrencial e defesa da concorrência. Guilherme, parabéns mais uma vez pelo trabalho, muito bacana aí essa agenda de avaliação de impacto que vocês têm conduzido. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Grande abraço a todos. Sei que nosso tempo aqui está estourado, talvez, mas eu vou usar um minutinho aqui só para fazer um retorno do que o Luiz Esteves falou. Primeiro, agradecer as palavras. Eu acho que a gente fez lá no IPEA foi um tijolinho só que a gente colocou ali e tentando levar à frente essa discussão de avaliação de impacto, como você bem colocou, né? Ela vai crescendo e você começa, a partir de algumas avaliações, você vai começando a ter outras ideias de avaliação, como essa que você falou, de custo-benefício, né? A gente já também buscou fazer esse tipo de cálculo, mas de custo-benefício, mas como muitas vezes ele é bastante polêmico, né? Então a gente até guardou, mas assim, com os valores esperados e com o orçamento do CAD, é possível rapidamente fazer uma análise de custo-benefício fácil, né? Sai fácil, mas eu acho que, igual você falou, é importante contextualizar o momento da discussão, tudo, e a gente está tentando tocar isso. Primeiro, né, olhando, eu acho que quando você fala dos parâmetros da OCDE, você tem total razão, de muitas vezes, quando a gente transplanta isso para o Brasil, pode ser diferente,
a gente está tendo esse cuidado. Por exemplo, em cartel, a gente também tem essa agenda de fazer casos específicos, olhar para casos específicos. O Cláudio Lucena está aqui, né? E acho que ele foi um dos precursores disso. Ainda você estava lá, Luiz, né? Então, eu peguei esse final do lançamento do trabalho do Cláudio, de cálculo de dano. Depois a gente continuou essa agenda, olhando para casos específicos de combustíveis, olhando para o cartel de britas. Então, a gente está tentando, na medida do possível, mapear esses sobrepreços aí para o caso brasileiro, né? Expandir esse nosso know-how. E o link, né, com vantagem oferida e essa discussão dentro do CAD, ele vai aparecer de tempos em tempos, né? Principalmente quando você tem trocas no conselho, essas discussões sempre aparecem ou reaparecem, e é importante estar trabalhando nisso, né? Para muitas vezes mostrar as dificuldades, os limites da análise, né, da aplicação em todos os casos, que a gente sabe que é difícil calcular isso, muitas vezes é impossível, a gente não tem dado para fazer isso, e mesmo que tivesse, levaria talvez uma tese de doutorado, muitas vezes, em termos de tempo aí para se fazer um cálculo apropriado. Então, a gente também toca essa agenda no sentido de tentar melhor informar ali as decisões do CAD. Então, acho importante. E, por fim, em termos de AC, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que continuar fazendo, né, por mais difícil que seja, né, em termos de dados, tentar conseguir esses dados, para a gente ter um histórico aí, né, digamos assim, de avaliações dos remédios que funcionaram, que não funcionaram. E aí eu coloco aqui, só para terminar, um ponto importante, uma iniciativa importante que a gente também tem feito, que além dessas avaliações mais quantitativas, né, que requerem muita quantidade de dados, a gente está fazendo um mapeamento, um monitoramento da imposição dos remédios, do cumprimento ou não, de como isso, olhando ali, não tentando buscar uma avaliação causal ali, mas olhando de maneira geral todas as operações e vendo e tentando fazer um acompanhamento de mercado, das variáveis de mercado, de maneira um pouco mais qualitativa, digamos assim, mas que também vai nos ajudar a ter esse pano de fundo, essa visão geral da aplicação dos remédios, e quando a gente tiver dados quantitativos, complementar isso com dados, com informações e dados, séries históricas, né, para tentar fazer esse tipo de avaliação. Mas, mais uma vez, privilégio estar aqui e poder compartilhar a mesa com você, Luiz. Um forte abraço. Só um ponto, Guilherme, porque eu acho que eu não sei se todo mundo é da área e tal, mas a gente está caminhando a passos largos aí, eu acho que você tem caminhado rápido com isso. Esses parâmetros que o OCDE coloca sai de uma coisa que a gente chama meta-análise. Meta-análise, você precisa de vários dados para você empilhar eles, e a gente já está caminhando nesse sentido. Eu acho isso um baita avanço, viu? Perfeito. Exatamente, a ideia é essa. E aí a academia, fazendo um link aqui com o nosso evento, né? A academia tem papel importante nisso também, né? Nas teses, dissertações, eu acho que tem um caminho grande aí que a academia pode contribuir. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Guilherme e Luiz. Acho que foi ótima essa discussão. Acho que, de fato, é um tema aí que tem uma relevância muito importante, né, em relação à avaliação de políticas públicas, aplicação, e como é que isso pode ser redesenhado aí para uma melhora aí do ambiente institucional, né, relacionado à concorrência de forma como um todo. Não sei se o pessoal aqui tem algum comentário, alguma dúvida aqui sobre a exposição. Enfim, de novo, fiquem super à vontade aí para mandar no Q&A, ou mesmo levantar a mão aqui no chat para a gente perguntar diretamente. Se não, a gente acho que pode passar para o segundo painel. O que você acha, Paulo? Acho que sim, a gente até andou um pouquinho mais do que o nosso cronograma, né? Mas eu deixaria, assim, essa semente
assim, de chamar as pessoas aqui para questões. Eu sei que o modo da gente não estar se vendo, se via chat, isso pode, enfim, constranger um pouco a participação, mas eu estimularia muito em todas as apresentações. Eu acho que as questões, as pessoas vão ficar aqui, né? Então, momentos subsequentes que, se vocês tiverem questões sobre qualquer uma das apresentações, a gente pode retomar. E agora, vale a pena, acho, fazer um intervalo de 5 minutos, e não 10 minutos como planejado, levantar, tomar um café, né? E aí a gente volta com a segunda parte, que é essa mesa aqui de cartéis, né? Que a gente vai ter aqui tanto o Lucas Pinha quanto o Cláudio Lucinda apresentando os papers aqui. Certo? Combinado? Então, 5 minutinhos, estamos de volta.